E aí, Marquinho, tudo certo? Boa tarde. Certinho, Rodrigo. Boa tarde. Deixar você comandar aí no Pique o Esporte, começando com o vôlei, é isso? Isso mesmo, Rodrigo. Vamos lá então falar sobre a APAM. Ontem à noite a APAM Blumenau entrou em quadra pela Superliga Masculina de Voleibol. Falamos sobre a preparação aqui no Balanço Geral e com um bom público no Galegão. A APAM acabou perdendo por 3-0 para o Campinas. O lado positivo do jogo é que o capitão Thiago Sens entrou em quadra voltando de lesão. Foi bem nos poucos minutos que jogou e agora é mais um reforço para a sequência do campeonato. O próximo compromisso da APAM é fora de casa, dia 25, contra o Neurologia Ativa de Goiás. E falando agora de futebol, ontem 4 jogos deram sequência à primeira rodada do Campeonato Catarinense. Os jogos entre Concórdia e Barra e Marcílio Dias e Brusque terminaram sem gols, 0-0. Já em Nova Veneza, entre Caravaggio e Chapecoense, e em Floripa, entre Avaí e Santa Catarina, a rede balançou. No Estádio da Montanha, em Nova Veneza, Caravaggio e Chapecoense empataram em 1-1 no jogo de estreia dos times no Campeonato Catarinense. Os 2 gols da partida foram marcados no segundo tempo. Renan abriu o placar aos 5 minutos para a equipe da casa. Aos 12, Marcinho deixou tudo igual. Na ressacada, diante dos mais de 9.000 torcedores, o Avaí começou a competição com o pé direito. O único gol da partida foi marcado por Igor. O atacante aproveitou o rebote na cobrança de escanteio para garantir a vitória e a liderança isolada na competição estadual. Avaí 1, Santa Catarina 0. Nosso Santa Catarina de Rio do Sul, então, acabou estreando com derrota e amanhã, inclusive, vamos falar mais sobre o Santa Catarina, representante do Alto Vale do Itajaí, que está se planejando para a estreia em casa. A iluminação ainda não está pronta e também falando sobre a segurança no Alfredão. E do Catarinense para o Paulistão, começou ontem o maior campeonato estadual do Brasil e tivemos um jogão. Palmeiras e Portuguesa, transmitido aqui na tela da NDTV Record. A repórter Duda Gonçalves conta como foi o jogo. Atual tricampeão paulista, o Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Paulista de 2025. Bateu a Portuguesa por 2-0 no Allianz Parque e contou com uma noite inspirada do meia Maurício. Ele abriu o marcador logo aos 11 minutos do primeiro tempo, recebeu um toque de Vanderlan. Aos 24 minutos do segundo tempo, ele repetiu a dose, mas dessa vez recebeu uma bela assistência de Marcos Rocha e deu números finais à partida. O Palmeiras ainda teve chances com Estevão e Richard Rios, que desperdiçaram. A Portuguesa teve uma oportunidade de pênalti. O VAR revisou e acabou anulando. Uma vitória muito importante, conseguimos fazer um bom primeiro tempo, consegui marcar 2 gols também, fico muito feliz por isso. O técnico Abel Ferreira apostou em um time modificado, dando chances aos jogadores das categorias de base do Palmeiras, como por exemplo, Thales e Benedetti, que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e estiveram em campo pela primeira vez como profissionais. O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, às 6h30 da noite, jogando contra o Noroeste, em Bauru. Valeu, Duda, e outros 3 jogos também movimentaram a primeira rodada do Paulistão. Em Novo Horizonte, a Ponte Preta venceu o Grêmio Novo Horizontino por 1-0. Maguinho marcou o único gol da Macaca, um golaço. Já em Rio Claro, o Noroeste venceu o Velo Clube fora de casa. Pedro Felipe e Carlão fizeram os gols da vitória do time de Bauru por 2-0. Confronto entre os recém-ascendidos da 2ª Divisão Paulista. E para fechar, o Guarani bateu o Botafogo de Ribeirão com um gol contra de Jean Vitor e depois com Giva Santos. 2-0 para o Bugre, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Paulistão recheado de grandes jogos de futebol, você acompanha também aqui na tela da NDTV Record. E ontem à noite aconteceu a Assembleia Geral Ordinária com eleição da nova diretoria do Clube Atlético Metropolitano. Ronei Schultz, que trabalhou no Metropolitano por 8 anos antes de ir para o JEC e depois para o Cuiabá, assume o Verdão agora aqui em Blumenau. Contador, ele estava na controladoria do Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. O vice-presidente será Lucas Zanotto, empresário e torcedor de carteirinha do Metropolitano. Conversei há pouco com o novo presidente e dentre as informações principais está o interesse de o Metropolitano disputar a Copa Santa Catarina neste ano, além do Campeonato Catarinense da Série B.
A chapa assume o metrô no dia 1º de fevereiro e já no início da gestão pretende divulgar para toda a torcida o orçamento de 2025. A transparência é a principal promessa do novo presidente e a montagem do elenco vai depender, primeiro, das reuniões da nova diretoria, além do cargo que será atribuído a Jean Witt, que estava no Santa Catarina em Rio do Sul e que vem para Blumenau, está confirmado, vem para Blumenau junto ao presidente Ronei Schultz para trabalhar no Clube Atlético Metropolitano. Por fim, jogar no SESI é a prioridade e a esperança é que tudo dê certo. Mas para não ser pega de surpresa, a nova diretoria já pensa em alternativas caso o complexo esportivo não esteja disponível para a disputa do campeonato catarinense aqui na cidade de Blumenau. E vamos para mais um episódio da nossa série Esquadrões do Passado. Já relembramos as histórias do América e do Caxias de Joinville, do Atlético de Birama e do Olímpico e do Palmeiras aqui de Blumenau. Agora vamos relembrar a história do Metropol de Criciúma, time que fez história nas décadas de 50 e 60 e quase foi campeão brasileiro. Time igual o Metropol de Santa Catarina tinha. Metropol era nossa casa. Fundado em 15 de novembro de 1945, o Metropol sustentou um misto de lazer e entretenimento para mineiros e comunidade, mas também funcionou como uma importante ferramenta atenuante dos conflitos entre empresa e trabalhadores da região carbonífera. Cada mineradora mantinha seu próprio time de futebol, como uma forma de esquecer momentaneamente as difíceis condições de trabalho da época. Foi assim que teve início uma das maiores potências do futebol catarinense. Todos nós sabemos que o Metropol, na década de 60, foi o maior clube do estado de Santa Catarina, um dos maiores do Brasil. Um dos símbolos da equipe é o carneiro, que surgiu em um momento de protestos dos trabalhadores das carboníferas da região. Luiz Comim, torcedor do time, lembra que, para acabar com a paralisação, a Carbonífera Metropolitana resolveu profissionalizar o futebol em 1959. E a estratégia funcionou. E quando o time do Metropol entrava dentro do campo, a turma gritava: "Ô, carneirada da Metropolitana!" Porque o time do carneiro bom não berra, tem que trabalhar. Zezo, lateral direito do Metropol, que nem tinha completado seus 20 anos ainda, esteve em campo no primeiro título de campeão catarinense, em 1960, em Itajaí contra o Marcílio Dias. A conquista do estadual daquele ano é a maior lembrança dele como jogador. Nós, para entrar para dentro do campo, nós passamos por debaixo da arquibancada do Marcílio Dias. Não tinha. Passamos por ali e já começaram a gritar. Entrei em campo, a laranja podre, tomate, tudo caiu em cima de nós. Campeão estadual por 5 vezes, a equipe é considerada por muitos como o grande clube da história esportiva catarinense. Tanto é que em 1962 excursionou pela Europa. Foram 23 partidas em 5 países, com 13 vitórias, 6 empates e 4 derrotas apenas, o que rendeu ao time criciumense uma condecoração especial da Confederação Brasileira de Desporto. Até hoje, a excursão do Metropol pela Europa é uma das mais longas já realizadas por uma equipe brasileira. E vamos voltar a 1968, quando o Metropol atingiu o auge no profissional. Foi um ano de muita expectativa, porque a equipe catarinense pisaria pela primeira vez no templo do futebol, o Maracanã, e teria pela frente o todo-poderoso Botafogo, comandado por Mário Jorge Lobo Zagallo pelas quartas de final da Taça Brasil, competição nacional mais importante da época. No primeiro confronto no Rio de Janeiro, a estrela solitária aplicou uma goleada de 6-1. No confronto de volta, que aconteceu em Criciúma, o Botafogo precisaria apenas de um empate para avançar à próxima fase. Mas a torcida do Metropol lotou o antigo estádio do Comerciário, hoje Heriberto Wilson, para empurrar o Metropol para uma vitória de 1-0. Veio aí então
o terceiro e polêmico jogo. E depois inventaram aqui que aqui não dá para ter o terceiro jogo, e era aqui, levaram para o Rio. Chegou lá no Rio, lá o Botafogo fez 1-0 e deu uma chuvarada. O Leocádio empatou e o Armando Marques, quando ele viu o troço feio que o Metropol ia ganhar, ele deu o jogo por terminado. Aí o senhor Dito veio embora, chegou aqui e ligaram no outro dia que era para o Metropol que ia continuar o jogo. O senhor Dito não quis mais e abandonou. Senão o Metropol ia ser campeão aquela vez. A Confederação Brasileira de Desporto decretou a vitória por WO para o Botafogo. Na sequência, o Fogão venceu o Cruzeiro e o Fortaleza, sendo campeão da Taça Brasil. Que Metropol e Botafogo, Metropol foi prejudicado demais. Em 1969, após a conquista do 5º título estadual, o Metropol encerrou sua passagem dominante pelo futebol profissional. O motivo? O fim da sociedade Freitas e Guglielmi, que comandavam a Carbonífera e mantinham o time. Foram 466 jogos, 265 vitórias, 103 empates e 88 derrotas. Foi o fim de uma era mágica para a região sul do estado. Então, naquela época que foi dividida as companhias, o Metropol morreu. Acabou esse Metropol. Em 2019, José Carlos Vieira, o China, assumiu a presidência do Metropol para iniciar um novo projeto no clube. Após passar por uma revitalização na estrutura e no gramado, em 2022 voltou a integrar o calendário esportivo da Federação Catarinense de Futebol, o que não acontecia desde 1969. Nós estreamos, eu não lembro o dia, mas lá em Camboriú, e lá tinha um microfone muito forte, junto com os diretores da Federação Catarinense de Futebol, anunciando que depois de mais de 50 anos, o Metropol estava voltando a uma partida oficial, a disputar uma competição oficial. Uma das pessoas que mais contribuem para que o Metropol mantenha as atividades até hoje é José Clésio Salvaro, ou simplesmente o Queco, atual presidente. A paixão do pai, que contribuiu ativamente com o clube, passou para o filho, que há 40 anos continua seguindo seus passos para manter vivas as lembranças de infância. Eu me lembro do tempo em 63, quando o Santos jogou aqui. E eu tinha só apenas 3 anos. E eu não estava aqui dentro do campo. O pai veio para o campo e deixou a mãe e eu, que eu sou gêmeos com uma menina, uma mulher, deixou nós num barranco que tinha logo atrás aqui, que dava de ver boa parte do campo aqui. Aí o pai deixou nós, a mãe e nós ali e veio para o campo. E naquele dia o Pelé não veio, né? Mas as rádios estavam dizendo que o Pelé vinha. E aí a torcida, quando entrou o Santos em campo, a torcida gritava assim: cadê Pelé? Cadê Pelé? Pegando no pé, né? Então aquilo gravou na minha cabeça. E o combustível que o move até hoje para manter o Metropol erguido e de portas abertas é a esperança. A esperança de um dia ver novamente o Metropol brilhar no cenário nacional. É que ainda tem esperança, cara. Que é uma marca boa. Tem o CNPJ está limpo, um patrimônio próprio do CNPJ. É de aparecer alguém aqui, cara. De aparecer alguém aqui, de pegar isso aqui e começar um trabalho e levantar esse time de novo. Se voltasse o Metropol aqui, para mim era o maior sonho da minha vida. Então está aí, Quadrões do Passado. E amanhã com mais uma reportagem especial nessa história do futebol catarinense. Marquinhos, obrigado. Exatamente, valeu, Rodrigo. Abraço. Valeu. Abraço.